Olá, hoje é dia 18 de novembro de 2023. Espero que tudo esteja bem com você. Hoje estou voltando a falar de autoestima. Já fiz vários vídeos aqui sobre autoestima, inclusive no meu canal do YouTube, porque acredito que seja importante a autoestima. Esses dias eu estava lendo uma fala, uma resenha sobre o meu livro lá no site da Amazon. E então uma pessoa escreveu da importância da autoestima e, logicamente, teceu comentários importantes sobre a minha obra, o livro Autoestima, Afetividade e Transformação Existencial. Já fiz várias lives a respeito desse tema e muitos capítulos do meu livro para compartilhar, com as pessoas. Uma coisa que eu escrevi no livro, que a autoestima não era assim remédio para todas as situações. Mas, analisando mais sobre isso, na verdade a autoestima, como eu falo, é essencial em todos os campos da vida humana, seja no campo unicamente pessoal, da família, do trabalho, da convivência em sociedade, da convivência em geral e até mesmo da espiritualidade. Eu não vejo como abdicar da autoestima. Na minha visão, a autoestima, essa é uma das definições. A autoestima é o juízo de valor que você tem de si mesmo. E a partir daí as coisas se desenvolvem. A autoestima ela está no centro de toda a atividade humana e de toda a atividade que se quer evolutiva. Não tem como sair disso. Embora muita gente, às vezes, eu já fiz centenas de palestras sobre autoestima, embora existam pessoas em todo lugar, inclusive aqui na internet, que vulgarizam a autoestima, remetendo a autoestima a questões exteriores, principalmente, o modo de se vestir, o que a pessoa come, um monte de bugiganga, vamos falar isso, anexando isso à autoestima. Mas a autoestima é algo muito mais profundo que todas essas aparências, que todas essas coisas que as pessoas falam, a maioria sem conhecimento ou com muito pouco conhecimento. A autoestima é muito maior. Partindo desse princípio de que a autoestima é o juízo de valor que você tem de si mesmo, isso desemboca em todas as atividades da pessoa, do indivíduo, em tudo. Aonde você estiver, o modo como que você se expressa, o modo como você se coloca no mundo, o modo como você reage às situações da vida, em todos esses aspectos, a autoestima é fundamental, é essencial. Porque se você
não tem um bom juízo do seu próprio valor, você vai estar sempre condicionado a situações externas, condicionado a dizeres dos outros, a avaliações dos outros. Então você não é livre, você vai ficar preso ao externo, você vai ficar preso aos ditames dos outros, aos conceitos e etc. Então isso é essencial que se entenda que a autoestima é algo muito individual, particular, singular. É a forma como que você reage, por exemplo, às situações, tem muito a ver com a sua própria autoestima. Quer dizer, se o seu juízo de valor, de alto valor, ele é baixo, você sempre vai se colocar num patamar de inferioridade diante de tudo e de todos. Sempre você vai estar a reboque do que dizem, do que falam, do que pensam a seu respeito. Essa é a questão. A autoestima tem a ver com você. E muitas vezes, como as pessoas não são educadas para prestar atenção na autoestima ou para valorizar a autoestima, então a pessoa está sempre numa posição meio de refém da opinião alheia, dos gostos alheios, etc. Tem gente que diz, às vezes, que se você usasse tal roupa, tal marca, aí sim você estaria com a autoestima boa. Tem muita gente que usa roupas simples, que não tem nem marca, mas a autoestima delas é elevada. Então, quando você não tem noção da sua autoestima, do seu alto valor, das suas possibilidades, você não confia em você. Aí entra outro elemento da autoestima, que é a autoconfiança, Você não confia em você porque os outros dizem que você é isso, que você é aquilo, que você não é nada, e por aí vai. Hoje mesmo, quando eu estava pensando nesse tema um pouco, estava lembrando que a primeira pessoa que estimulou a minha autoestima, sem mesmo saber disso, foi a minha mãe. Minha mãe Rosa, minha mãe adotiva, e a mãe que eu adotei para mim. Quando ela dizia, quando eu era muito criança, muito pequena, quando ela enaltecia sempre a minha inteligência, quando ela dizia que eu era muito inteligente, que dizia até que eu ia ser uma boa pessoa na vida, Dizia, inclusive, algo que eu guardei muito, que um dia eu ia ser doutor na vida. Na época eu nem sabia o que era ser doutor, para mim era médico, Então ela nunca explicava isso, mas dizia. E eu acreditei nisso. Passei por N situações de dificuldade depois disso, depois dos meus 7 anos, passei por dificuldades enormes até os meus 20 e tantos anos, digamos assim, mas sempre eu estava assim, embora alguns momentos eu baixasse a guarda, mas sempre eu tinha na mente aquilo que ela me dizia, que eu era importante, que eu seria importante, isso na visão dela. E outras tantas pessoas simples que eu encontrei pelo caminho, também sempre me estimularam. Porque tem gente que pensa que os estímulos têm que vir de pessoas de alto gabarito, intelectual, etc. Não é bem assim. Qualquer afeto é um bom afeto,
independente de quem venha. Às vezes você fica seletivo, acha, não, mas quem é ela para falar isso de mim? Né? Daí você ignora, aí você não se dá valor, aí você acha que você é um qualquer. Então tem muito disso. Lógico que no meu caminho de vida, eu tive pessoas, inúmeras pessoas, para tentar me jogar para baixo, para dizer que eu não era nada. Ouvi falas das mais horrendas nesse período de vida. Até mesmo quando serviu o tal do exército, você era desacatado o tempo todo. Por aqueles que se diziam melhores, e tal. Você sofria preconceitos, discriminações, exclusões, mas eu perseverei e fui, eu costumo dizer, aos poucos eu fui gostando mais de mim. Porque a autoestima tem a ver também de você gostar de você. Você admirar, né, suas qualidades, os seus valores, as suas competências. Então aí eu fui vencendo essas barreiras que a gente fala assim, a vida, né, impunha, mas na verdade é mais a sociedade que impõe para você barreiras. Quando a sociedade, o meio social todo, você encontra pessoas que te excluem, que te desqualificam, que dizem que você não é ninguém, que você não é nada, que você nunca vai ser alguém. Porque a sociedade faz isso. A sociedade é muito cruel. Esse coletivo, ele é muito cruel. Porque as pessoas querem sempre pôr você para baixo, né? Querem igualar, que você se iguale a todo mundo, que você fique sendo sempre um Zé Ninguém. Como diz lá o livro do Reich, né? Que tem um livro que chama-se William Reich, que diz Escuta Zé Ninguém. Esse é um livro onde que ele fala muito sobre essa questão. Ele fala, né, dentro do livro, de ser um Zé Ninguém, como é que a sociedade te vê, os políticos te vê, os poderosos te vê. Então você é um Zé Ninguém para esse povo todo. E você tem que sair daí, né? E para você sair daí, você tem que resgatar a sua autoestima, você tem que alimentar a sua autoestima, você tem que se autovalorizar, você tem que confiar em você e confiar, né, na sua capacidade de superação, na sua capacidade de resiliência, de perseverança, de persistência. Ninguém te dá isso de graça, viu? A autoestima ninguém dá para você de graça. É você que conquista. Existem pessoas, por exemplo, eu vejo muito na internet, que costuma dizer 5 passos para você ter uma boa autoestima, 10 passos, né? Não é bem assim, né? Você tem que fazer um trabalho todo com você, interno. Você tem que reconhecer todas as suas capacidades interiores, porque tudo vem de dentro para fora. Então, se você for na vibe dos outros, os outros um dia vão te amar, outro dia vão te odiar, um dia vão te achar bonito, outro dia vão te achar feio. Um dia vão achar que você é competente, outro dia vão dizer que você é incompetente em tudo. Né? Porque a sociedade tem uns instrumentos de dominação que ela impõe para as pessoas, né, um modo de vida e diz, esse aqui é o melhor modo de vida, então você vai seguir a manada. Você vai ser como é que se fala? Um gado, né? Você vai ser um subserviente, um domesticado, você vai sempre seguir o que os outros falam, e muitas vezes esses outros que falam não estão nem aí para você,
porque eles não estão nem aí para eles mesmos, para a vida deles. Outro dia eu estava pensando sobre um ditado simples, que diz assim: cego não guia cego. E se você observar, por exemplo, esse domínio da internet, etc., é um monte de gente cega querendo guiar os outros cegos. E os outros cegos vão acreditando naqueles que se dizem sabedores de tudo, e então vira um monte de cegos, vivendo cegos existenciais, vivendo de um jeito que não vai levar a lugar algum. E hoje, nesse tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos de mais gente, né, com os olhos abertos, né, mais gente para olhar com clareza para as coisas, para entender esse mundo e se inserir nele de modo positivo, afirmativo. E aí nesse caminho, entra a autoestima. Porque 90% das pessoas nessas redes sociais não têm autoestima alguma. Se tivessem autoestima, não estariam por aí fazendo dancinhas e bizarrices que são irrelevantes na vida. Eu costumo dizer também que ser famoso, né, é ser relevante, não irrelevante. E a maior parte dos subfamosos que estão por aí participando disso, daquilo, de reality shows, eles são subfamosos. Eles não são relevantes para ninguém, a não ser para gente igual a eles. Então vão se separando alguns grupos de medíocres que vão se achando que eles são superiores aos outros, que eles são melhores que os outros, e no fundo não tem nada a ver isso, né? Porque se essas pessoas não têm nem autoestima, como é que elas vão ajudar a melhorar a autoestima de alguém? Dizendo para você: compre isso, faça assim, faça que nem eu, né? Me siga, etc. Não tem nada a ver. Mas esse mundo, como eu falei na live passada, esse mundo líquido, aonde que tudo tudo vai se dissolvendo. Hoje, quem é famoso hoje, amanhã é idiota, quem é idiota hoje, amanhã é famoso, etc. Essa liquidez, quer dizer, tudo vai mudando do tempo para outro, mas pior que vai mudando, o ruim de tudo é que vai mudando para pior. Se você olhar o campo das artes, da música, você vai ver as músicas foram mudando para pior. As piores pessoas compõem as piores músicas. E muitos piores que estão por aí acham bacana, batem palma, fazem dancinha, etc. Quer dizer, é todo um campo cheio de mediocridade, aonde, quando há mediocridade, não há autoestima. Essa é a questão. A pessoa medíocre não tem autoestima. Não tem. Porque ela acha que ela é o suprassumo das coisas, ela não é nada. Ela é irrelevante. Aí eu acho que eu penso assim, a gente de vez em quando deveria fazer uma pergunta. Você é relevante na vida para quem? Relevante mesmo. Para quem? Você acha que você é relevante? Que a sua palavra vale muita coisa para os outros? Ajuda os outros? Ou não vale nada? Se não vale nada, você é irrelevante. Né? Muitas das pseudo-celebridades que estão por aí são irrelevantes. Tanto é que elas vêm e vão. Ninguém sabe para onde foi aquele sujeito, aquela mulher que era famosa há um mês, né? Para onde que foi? Sumiu, porque é irrelevante. Não tem substância. Se não tem substância, não permanece. Essa questão da liquidez da vida é isso. Se você não tem substância, você não permanece.
Você vai passando. Você vai passando. Você não tem algo substancial para apresentar para a vida e para a sua vida, você é irrelevante. Você não é nada nesse sentido. Você é uma pessoa que está por aí, mas você não ajuda ninguém. E eu penso que nós estamos aqui para nos ajudar e para ajudar alguém mais. No sentido da evolução. Estou falando de evolução, uma coisa superior. Não estou falando de ganhar dinheiro. Estou falando de comprar mais isso, comprar mais aquilo. Esses bens são tudo efêmeros. A pessoa morre, ela não leva nada junto com ela. Ela leva o resultado das suas obras. Quando você não tem obras, obras de valor relevantes pela humanidade, você não leva nada. Você vai dizer, mas eu pensava em fazer isso. Pensar em fazer não é fazer. Você tem que fazer, você tem que executar, você tem que se dedicar. Então, esse tema, né, da autoestima, ela está presente nisso tudo. Porque se você tem uma noção, veja bem, uma noção, um conceito de valor sobre a sua pessoa, um conceito elevado, tá? Não é assim, eu sou bonitinho, eu sou bacaninho. Não, um conceito elevado de valor, baseado inclusive em valores sólidos, não são valores líquidos, valores que mudam todo dia. Um dia isso é amor, outro dia isso não é amor. Um dia isso é gratidão, outro dia isso não é gratidão. Um dia isso é caridade, outro dia isso não é caridade, é só exibição. Porque muita gente usa, né, essa questão da caridade para se exibir. Olha o que eu dei lá onde que eu fui, olha o que eu dei lá no centro, olha o que eu dei lá na igreja. É porcaria. Qual que é o seu comportamento? O que você dá de substancial para a comunidade que você vive, para a sociedade que você vive? O que você dá? Qual é o seu exemplo? Às vezes tem gente que não dá exemplo nem para os filhos, dão maus exemplos. Hoje nós estamos cheios de pais por aí, irresponsáveis, dando maus exemplos para os filhos e querendo que os filhos sejam melhores. Como é que os filhos vão ser melhores se os próprios pais não são melhores? Por quê? Porque esses pais não têm autoestima e nem estimulam a autoestima dos filhos. A autoestima está na raiz disso tudo. Então não é uma coisa qualquer, não é uma moda qualquer. A autoestima é você ter uma noção clara dos seus valores e do que você representa na vida em todos os aspectos. Na vida sua particular, na vida familiar, na vida do trabalho, na vida da sociedade, da comunidade, na vida espiritual. A autoestima tem que estar sempre elevada para isso. A primeira vez que me convidaram para fazer uma palestra no Centro Espírita, eu perguntei para o seu Hélio, que foi o que me convidou, lá no Centro Espírita Humildade e Caridade, né? Faz tempo isso, tudo já mudou. Eu perguntei para ele, mas eu vou falar do quê, seu Hélio? Ele disse, fala disso que você fala da autoestima, fala que tem a ver isso com a espiritualidade. A autoestima e a espiritualidade. Foi a primeira palestra que eu fiz no Centro Espírita. Depois fiquei lá há 15 anos fazendo palestras, né? Então, a autoestima tem a ver com tudo isso. Quando fala-se, por exemplo, né, em reforma íntima, né? Quando se fala em mudança existencial, etc., tudo isso tem a ver com a autoestima, porque se você não tiver, firme com a autoestima positiva, baseada em valores profundos, profícuos, você não vai cuidar bem da sua espiritualidade. Você vai se iludir sendo devoto
de coisas aqui e ali, né? Como muita gente faz, né? Então, a questão da autoestima, ela está ligada em tudo. Não é só na vida material. Ela está ligada em tudo. E é verdade, gente, que a espiritualidade está ligada à vida material. Porque conforme você se comporta na vida do dia a dia, ali está a sua espiritualidade. Ou você é uma pessoa boa, ou tentando pelo menos ser boa, ou você não é. Simples assim. Porque tem muita gente que acha que é só cumprir rituais e tá tudo certo. E não é assim, né? O maior ritual, em termos de elevação espiritual, se faz no dia a dia, né? Se faz junto a todo o ambiente que você frequenta, família, escola, trabalho, né? Sociedade, comunidade, tudo. Aonde você está, lá está a sua espiritualidade. É na prática. O que vai sobrar de pegadas de você neste mundo são os seus feitos elevados, né? Como a boa caridade, que não é essa caridade de ostentação. Olha, eu estou dando cesta básica aqui, não sei o que e tal. Isso é ostentação. Outro dia eu estava vendo uma pessoa aqui na cidade fazendo marketing, né? Daquela sua atividade que diz que é uma atividade de caridade e não sei o que, mas você vê que a pessoa está fazendo todo um marketing disso, amanhã ou depois a pessoa ingressa na política, é porque é para onde essas pessoas vão. Elas começam fazendo uma tal caridade para se destacar, para depois ingressar num campo da política que é um campo super complicado e muito do ego, né? Então, caridade não tem a ver com o ego. Eu não faço caridade para aparecer. Eu faço porque é um sentimento dentro de mim de solidariedade, de fraternidade com as outras pessoas. Então eu posso fazer alguma coisa. Mas caridade também não é só no campo material. É também no campo existencial. Às vezes você ter, né, o discernimento de auxiliar uma pessoa em qualquer ambiente, em qualquer lugar. Auxiliar, às vezes, apenas conversando com ela, dando um toque para ela, etc. Né? Outro dia eu estava num lugar assim de saúde, né? E eu estou vendo que estava uma pessoa lá, que ela está meio perdida lá dentro e tal. Eu disse, o que você veio fazer? Ah, eu vim consultar tal coisa, assim, né? Aí eu disse, sim, mas se você marcou? Marquei. Aí eu falei para ela, então vem aqui. Daí eu fui lá, levei ela para uma moça no atendimento. Eu disse, ó, essa senhora aqui marcou isso e tal. Ela está precisando do encaminhamento. Só isso que eu fiz, tá? Por quê? Porque eu não queria estar no lugar dela, perdida ali naquele negócio, sem saber para onde vai, com quem fala, com quem não fala. Então você percebe que a pessoa precisa de um auxílio naquela hora, de um esclarecimento. E você tem capacidade para fazer isso? Vai lá e faz. Né? Quantas vezes eu já estive em algum lugar assim, chegava lá e não sabia para onde ir. Porque às vezes as pessoas que trabalham nesses ambientes também não estão ali, né? Elas veem a pessoa indo para lá, vindo para cá, mas não dizem, ó, por favor, vem cá, o que a senhora está precisando? Não faz isso, né? Em um lugar, assim, caro. As pessoas são pagas ali, né? E as pessoas não estão nem aí. Agora, você imagina quando você vai num lugar público, né? Onde que o pessoal acha que é de graça, então não precisa atender na hora. Né? Não precisa atender na hora. Deixa a pessoa lá, se ela quiser, ela vem aqui no balcão, né? Eu não chamo a pessoa, vem cá, faz favor, o que você deseja, o que você está sentindo? Isso tudo faz parte disso.
da fraternidade, da solidariedade e até mesmo da caridade. E a autoestima está nisso, porque se você tem gente, né, nessas áreas, estou falando na área de saúde, se você tem gente trabalhando na área de saúde com a autoestima baixa, essa pessoa não vai ter compaixão por ninguém que vai lá. Porque a compaixão tem a ver também com o seu próprio valor, o valor que alimenta você. Então você não vai ter compaixão dessas outras pessoas. Isso tem a ver com a autoestima da pessoa. A pessoa está ali de mal com ela mesma, achando que ela é um zero. E o pior é que tem gente que está assim e fica achando que devia estar num lugar melhor. Não, você está num lugar que você merece. Se você quer evoluir, você tem que investir no seu conhecimento, na sua dedicação, etc, etc, né? Então tudo tem a ver com a autoestima, gente, nesse sentido. É importante pensar sobre isso. Você tem que buscar dentro de você quais valores que te representam, quais valores que fazem sentido na sua vida. Valores positivos, afirmativos, benfazejos, valores bons, Quais são os valores que orientam a sua vida? Se você nem você sabe, alguém vai saber, alguém vai dizer, vá por ali, vai por aqui, faça isso, faça aquilo, e daí você se dá mal e vai culpar, ainda que a gente falou, né? Porque você não devia estar ouvindo todo mundo, você devia ouvir você internamente, Quais são os valores que dirigem a minha vida? Já pensou nisso? Quais são os valores que dirigem a sua vida? Então, pensa nisso aí e faça uma boa reflexão sobre tudo isso que eu estou falando. Eu estou aqui, compartilhando um pouco do meu conhecimento, porque eu não tenho todo o conhecimento, nem sou dono da verdade, mas eu tenho a minha vivência, que eu já passei por N fases para chegar ao ponto de estar aqui hoje falando, escrevendo livros e fazendo palestras, etc. Ok, gente? Então é isso aí. Paz e luz para você. Cuide-se bem por aí. E se gostar dessa reflexão, compartilhe com mais alguém. Às vezes alguém está esperando, uma reflexão dessa, como já me disseram várias vezes. Olha, eu precisava ouvir aquilo e tal. E às vezes tem gente que você conhece que precisaria ouvir também, não só você, mas outras pessoas, a rede de amigos, os familiares, etc. Ok? Então é isso aí. Paz e luz para você mais uma vez e cuide-se bem por aí.